Seja bem-vindo ao Pode Tosar. Gente, hoje essa entrevista promete. Estamos aqui nada mais, nada menos que duas pessoas, né, Clebão? Pesada. Liga os dados móveis aí, ó, aliás, no Wi-Fi, porque o negócio tá fogo. Tô aqui com ele, Clebão, obrigado por ter vindo. E aí, galera? Simplesmente aqui, ó, corta aqui, olha pra lá, Thiago, ó. Tiagão. Boa tarde a todos. O patrão, o chefe, dono da Innovation. E do lado de uma pessoa nova no mercado, começou... Ninguém conhece. Começou ontem. Vânia Bryan, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer ter a senhora aqui hoje. Você? E vamos... ela não gosta de... Senhora, mãe. Não sou eu. Vamos lá, você. Vânia, eu vou ter que fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo, tá? Qual sua formação? Eu sei que a senhora vai falar de lá de trás, mas vamos lá. É muita história, gente. São anos. Tá, formação de estudo, eu sou pedagoga. Né? Mas dentro da sinofilia, eu tenho formação de juíza, sou criadora, handler e groomer. E já fui dirigente sinófila e adestradora. Vai uns 30 minutos de podcast só dizendo a profissão. E vamos resumir assim. E a senhora começou... Você começou quando? Quando eu tinha 9 anos... Não, na realidade, eu comecei quando eu tinha 7 anos, que minha tia criava pastor e eu ia para as exposições com ela. E aí, como eu era apaixonada por cachorro, minha mãe odiava cachorro, então eu acompanhava minha tia. Aí eu comecei a catar tudo que era vira-lata e levar para casa... E minha tia, como veterinária, falou pra minha mãe, uma hora ela vai pegar um cachorro doente, uma hora ela vai pegar um cachorro bravo, vai dar problema, é melhor dar o cachorro dela. Aí a minha mãe permitiu que eu tivesse, e aí eu ganhei um pincher quando eu tinha 9 anos. E aí, dali 2 anos, eu virei criadora. Então, o meu primeiro cachorro, foi em 68, que eu ganhei. A minha primeira ninhada nasceu em 70. Meu Deus, 68. Então já tinha um pezinho atrás com os cachorros, Já, né? a A família já estava agregada. A sua tia era handler já? Não, minha tia era veterinária. Veterinária. E que tinha pastor alemão, e eu acompanhava na Sociedade dos Pastores. E já acompanhava as exposições e tudo mais. Essa paixão veio desde nova. Aí como... Sempre, porque minha mãe brinca até hoje, fala que eu devia ter nascido filha da minha tia, né? E não filha da minha mãe. Eu sou muito mais parecida com a minha tia em algumas coisas do que com a minha mãe. E adorava bicho. Minha tia era veterinária de cavalos, então a gente estava nos aras, férias eu passava com a minha tia direto. Em aras, vendo cirurgia, vendo tudo isso de pitica. Sempre adorei bicho, né? Então... E a senhora entrou em 68, se eu não me engano, no ramo sinófilo. Começou a apresentar já? Já com 68 eu já estava apresentando. E por ser mulher, como que foi essa chegar muito nova, né? É uma dúvida que, particularmente que eu tenho, porque assim, eu acho que pra mulher sempre tudo foi um pouquinho mais difícil. O que a senhora pode estar falando pra mim? Como que foi ser uma menina nova e estar ingressando nesse mercado? Então, eu era uma menina, né? Bem menina mesmo, e eu tinha um cachorro muito bom na mão. Minha tia, como já expositora, tudo, ela escolheu a dedo o cachorro, então eu já peguei um cachorro de qualidade. E não tinha uma família política dentro da sinofilia, né? Então eu tive que cavar o meu próprio espaço. Entrou assim? Entrei de cara. E na época o melhor handler era o Jaime Martinelli, que apresentava um cachorro, um pincher chamado Calhambeck, que era o desejo de consumo de todo mundo. Era um cachorro maravilhoso e perder para ele era simplesmente obrigatório, né? O cachorro era lindo. Era um prazer e não tinha como. Então, na hora de disputar a classe, o Jaime apresentava o Bambi, né? Chamava Dom Diego do Pintacilgo, o apelido Bambi. E aí eu falava, minha mãe, mas na hora de disputar a raça, ele dá para o empregado, para o funcionário dele apresentar. Então, se é o funcionário que vai apresentar, por que eu, que sou a dona, não posso? Aí a minha mãe chegou pro Jaime e falou, Jaime, a Vânia chora toda vez, porque, viu, eu falo e já choro, né? Ela chora toda vez, porque o cachorro não tá com ela, né? Se não tá com você, então tem que estar com ela. Então, aí, a partir daí, ele começou a me treinar a apresentar os cachorros. Então, eu tive um pai dentro da sinofilia maravilhoso. E aí, a partir daí, apresentei a vida toda. Pra você ver a diferença, ó. Até eu me emociono, porque assim, a diferença de quem dá valor à pessoa que ensinou. Porque tem muitas pessoas que você pergunta, não no caso de quem apareceu no ramo ali,
do nada, mas tem pessoas que fez aula que sequer quando ganha um campeonato, quando ganha alguma coisa, sequer faz pelo menos um plural. Eu agradeço a todos os professores que já tive, que é uma particularidade minha que eu faço. Sim. Que eu acho que é muito bom você lembrar da onde você veio, quem te estendeu a mão quando, você não era nada, que não era, no visto do que a senhora é hoje. Não era. Não era, já tava ingressando. Então eu acho assim, sensacional. Você vê, se emociona. Tem gente hoje que não quer falar, eu aprendi com fulano foi meu professor. É tipo assim, não, eu e em cima eu. Entende? Então assim, e quais foram as outras raças que a senhora foi... Tá. Eu vou só senhora, eu não vou conseguir falar você. Sai no automático. Então, eu comecei com Pinscher durante muitos anos, né? E também como dentro da raça Pinscher, o canil Áurea Jones, que era Áurea Jones, a proprietária era o canil top, né? Justamente o Calhambeck vinha já de anos de criação dela. E ela me adotou como uma pessoa para ser conselheira, né? Então, todo o início da minha criação foi baseado nos conselhos da Áurea. Então, eu comecei muito nova, mas com grandes professores. Então, meu crescimento, a minha ideia era sempre criar com muita responsabilidade. Não era simplesmente criar cachorro, era criar bons cachorros. Era criar com responsabilidade. Então, de saúde, pela influência da minha tia, de qualidade pela influência da Áurea e bem apresentados pela influência do Jaime. Aí a minha mãe teve que adotar, né, a ideia e passou a gostar, se apaixonou e aí a gente seguiu juntas. E ela mudou assim da água pro vinho? O Pinscher é uma raça muito cativante, né? O Pinscher de verdade, calma né? Aí. Peraí. Estamos falando de Pinscher miniatura de verdade. Pode dar esse corte, viu, Dylan? Os dois de Pinscher vão ficar... Não, mas estou falando de Pinscher de verdade, não aquele numerado, não. Estamos falando do Pinscher do padrão. Que o padrão do Pinscher, já que vamos, né? Vamos aproveitar. Da história da Paola, ela acabou com a bichinha. Aí, então, o que acontece? O Pinscher de verdade, ele tem como tamanho de 25 a 30 centímetros. Essa coisa de 0, 1, 2, 3, isso é coisa de revendedor de cachorro, não existe. E Pinscher que é branco e preto, Pinscher que é colorido, não existe. O Pinscher é Black and Tan, ou seja, preto com as extremidades cor de canela, e dourado. Outra cor de Pinscher não é aceita pela FCI, tá? Ou seja, a FCI tem que aceitar o padrão que vem da Alemanha, e o padrão da Alemanha é o criador da raça, né? Então a gente não tem o que discutir. A raça foi criada na Alemanha, a Alemanha manda na raça. Se ele fala que só pode ser isso, ponto, acabou. Então, o país de origem do cão determina sobre o padrão dele. Exatamente. Se a FCI quiser mudar o padrão do Terrier brasileiro, do Fila brasileiro, não pode. Quem vai dizer se pode mudar ou não é a CBKC junto com os criadores do Terrier brasileiro. Eu perguntei, mas eu já sabia que fiz o curso com a primeira etapa, eu já sabia. Pessoal, vou deixar já uma dica aqui. Pra você que quer fazer um curso de sinofilia, tá aqui a pessoa. Sobre estrutura, tá aqui a pessoa. Né, Carol? Isso aí. Quer disputar campeonato? Você tem que saber sobre estrutura. Então, tá aqui essa pessoa maravilhosa, tá? Tô pegando esse gancho porque não tô enchendo a bola, não. Ela realmente é maravilhosa nisso, tá bom? Então, inclusive, nós estamos fazendo, né, o Kleber, o curso com ela. Muito tempo de sinofilia. E eu vi uma foto sua. Dylan, depois eu vou te mandar a foto aí, você coloca pra nós, coloca na tela, com o Schnauzer. Ali você já era uns 20 alguma coisa? Com o Schnauzer ele já era com uns 30 e alguma coisa. Parecia que eu vou te mostrar. Nossa, pera. Dylan, depois eu te mostro. Eu te mando a foto do Pinscher, que eu era bem pequena mesmo, e pra entregar a idade, eu tenho uma foto que eu tô com o Pinscher, que é o Bambi, na construção da Marginal Pinheiros, imagina só. Mas olha quanto tempo isso. Esse período do Pinscher até o Schnauzer, teve alguma outra raça? Teve Doberman. E eu sempre quis Schnauzer, tá? Sempre quis Schnauzer. Mas a minha mãe, por causa de falar, aquela coisa que as pessoas têm em mente, que é depois que a gente estuda, que a gente vem saber, que cachorro de pelo, né, da alergia, tudo mal, a gente sabe que o cachorro sem pelo curto solta muito mais pelo do que o cachorro de pelo longo, né? Então, sempre quis e
quase consegui algumas vezes, mas aí não. Aí continuei no Pinscher, aí a gente se apaixonou pelo Doberman, que veio pra nossa vida assim meio de repente. A gente ficou com uma cachorra pra cuidar, enquanto minha tia cuidava da ninhada, a gente foi cuidar a da minha tia. E aí minha mãe se apaixonou e falou pra minha tia, esquece, não vou dar, não vou devolver, arruma outra pra você. E aí a gente começou com o Doberman também. Aí depois do Doberman, eu me casei, aí dei uma parada. Aí quando eu me separei, porque assim, não dá, né? Quando a gente tem cachorro e tem marido que não gosta de cachorro, fica difícil. Você acha que isso foi um desafio na sua vida? Foi. Ele não aceitava? Ele tinha ciúmes dos cachorros. Então, aí não deu, me separei, e aí eu falei, agora vem o Schnauzer. Entre ele e os cachorros? Sempre os cachorros. Essa pergunta, assim, é uma pergunta muito... Tem perguntas, olha, pra você, olho no olho. Não pergunte coisas que você não vai gostar da resposta. Então, assim, se você sabe qual é a resposta, não faça esse desafio para as pessoas. Você vai ter a resposta errada e vai ter que tomar uma atitude. Entendeu? Fica a dica. Fica a dica. Entendeu? Então, Tá na dúvida, não pergunta. Não pergunta. E aí eu comprei o Schnauzer, foi a minha primeira Schnauzer. E depois, em seguida, eu peguei outra Pinscher. Eu fui pra Argentina, me apaixonei por uma cachorra e trouxe essa cachorra junto. Então, aí eu comecei de novo com Pinscher e Schnauzer. Aí, depois entrou o Fila brasileiro, que... Nossa Senhora, aí é que eu não posso falar mesmo. Ficou marcado. Você É uma julga raça... que é a raça que você mais... Não, é que eu sou segundo grupo, tá, gente? Segundo grupo é aquele cachorro Mas que é a raça que você trabalha, mais ama. Não existe a raça que eu mais... Eu não sou nada assim de dizer eu amo mais isso do que aquilo, nunca. Mas que se identificou o Fila brasileiro. Eu sou um Pinscher, misturado com Fila brasileiro, misturado com Schnauzer, entendeu? Então melhor não provocar, não. Né? Mistura. Deixa eu despertar uma curiosidade. Eu imagino que muitos outros grooming, tosador, enfim, eles têm essa vontade de querer saber. Você já trabalhou alguma vez em banho tosa? Dentro do pet shop? Dentro de um pet shop, eu ajudava uma amiga minha que tinha um pet shop. Então, quando a coisa apertava, assim. Mas, gente, eu sempre fui chique, né, bem? Então, eu trabalhava com pets de pessoas especiais. Para pessoas especiais. Assim, entendeu? Eu ia na casa das pessoas. Eu trabalhava uma das poucas pessoas que começou a trabalhar em domicílio, só para pessoas, assim, super especiais que queriam ter os cães tratados como os cães de exposição. Então, meu preço também era muito especial. Seria algo domicílio, direta para aquela pessoa, né? Então eu ia para casa de certas pessoas e fazia os cachorros lá, né? Ajoelhada no chão, na banheira, tomando... aquela coisa, leva secador, leva banheira, leva isso, tudo nas costas. Sim, fiz isso muito tempo. Então já passou os perrengues da vida do tosador de domicílio. Só que assim, era diferente, né? Porque vocês têm lá aquele vidro e a pessoa fica... que nem eu fico com os meus, né? Aí vocês não podem falar. Hoje você dá, mas não leva nenhum cachorro em banho tosa hoje? Leva. Então não é aquela cliente que fica... Não. Você imagina você tosando a Vânia olhando. Não, se é um tosador que não sabe, né? Tranquilo. Vamos lançar um desafio? Levando o cachorro da Vânia pra tosar em cada um dos groomers do Brasil. Nossa senhora, vamos lá. Você vai ficar no vidro? Não, pior, eu vou ficar sentada na sala. Legal, né? hein? Lá visitar o Lado Santos. O Kleber já passou por isso. Eu pago água de coco pra ela. Ela fica ali tomando água de coco. Eu vou em quadro da praia, tranquilo. Então, aí os donos meus ficavam junto ou não ficavam, mas eu tinha uma dona especial que ela era bem maluca. E ela ficava beijando o cachorro. Aí eu dando soco no microfone. Ela ficava beijando o cachorro. Aí eu falava pra ela, filha, é assim, ó, eu vou bater em você, eu vou bater no cachorro, vai ficar uma porcaria. O preço é o mesmo, né? Ela falava, fica uma porcaria, mas deixa eu beijar o cachorro. Então tá bom, entendeu? Então era assim, eram clientes especiais de verdade. Eles estavam preocupados que os cachorros fossem bem tratados. E principalmente muitos europeus que traziam cachorro de pelo duro e não tinha quem fizesse o hand, né? Então eu fazia muito hand em domicílio. Isso em que ano mais ou menos você já fazia bastante hand? Oh, meu Deus, deixa eu fazer as contas. Não, só uma por cima, pra gente ter uma ideia. 80 e poucos. Eu não era nascido. Também não, assim, 80. Eu dou aula desde 85. 3 anos depois eu vim.
Eu nasci em 95, tá vendo? Eu dou aula de hand desde 85. Eu aprendi a fazer hand com pinça de sobrancelha. Então, ninguém pode reclamar, que não tem aparelho para fazer. Hoje a tecnologia, né? Não Tem área dos não tinha no equipamentos. Brasil faca. Quem tinha faca aqui trazia de fora. Eu não tinha faca, queria fazer. Então eu sentava para assistir televisão, pegava uma pinça de sobrancelha e ia tirando pelinho por pelinho. Olha que legal, interessante, né? Era que nem a gente não Haja sabão de paciência. coco. Haja paciência, né? Haja paciência. E demorava, né? Não, Graças a Deus não se eu usa sou- mais sabão de coco, agora só Se eu pet sou, show. só pet show. Showroom. Showroom. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, aí depois, assim, como eu sou uma pessoa muito conectada, de ver os outros trabalhando, porque eu aprendi, eu não tive aula nunca com ninguém. Eu sempre aprendi olhando os outros trabalhar. E de ver os outros trabalhando a faca, eu entendi que a faca não era a faca que trabalhava, a faca era um apoio para a mão. Então eu peguei uma faca de patê, e aí eu comecei a usar a faca de patê como o apoio da mão para virar faca. Aí eu progredi da pinça de sobrancelha para faca de patê. Né? Olha. Então daí que A veio... revolução. Não. Se ela pegou uma faca de patê, aí que já veio a faca mesmo. Aí daí o Flávio Mas já Werneck... Por que existia você- faca lá já- fora. Lá sim. Ah, lá fora já existia. Sim. Achei que não existia. Sim. Você não falou, por que não patenteou isso? E o Flávio Werneck, o Flávio Werneck tinha as facas, tinha tudo. E o Flávio, então, me viu uma vez fazendo isso. Ele falou, não tô acreditando que você tá fazendo desse jeito. Eu falei, Flávio, eu tenho que fazer a cachorra, não sei como faz. Eu tô fazendo do jeito que eu tô imaginando, né? Porque não tinha internet, não tinha nada, era imaginação. Aí um dia ele falou, não, vem aqui que eu vou te explicar como é que faz tudo. Aí o Flávio me ensinou a fazer. Foi através dele que você começou a desenvolver melhor o hand. Aí sim, aí eu aprendi a usar as facas de verdade, né? Inclusive ele me emprestava, às vezes, uma faca ou outra para fazer um trabalho, e aí foi caminhando. Flávio é o pai da Laura. Da Laura, né? Que vocês colocaram no time. Convidar ela pra participar qualquer dia. Ô, Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse meio de sinofilia, né? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, tirando essa parte do head strip, mas você viu uma dificuldade assim, como falar, pô, ali foi difícil. Respeito, né? As pessoas respeitam. A sinofilia tem muita política, tem muita coisa boa, mas você tem que se fazer respeitar, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com o que você faz, os exemplos que você dá, a forma como você cria. Então eu sempre me preocupei muito com isso. Eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe, que respeito era uma coisa que ou você tinha ou você não tinha. Né? Então você tinha que conquistar, e se você quer ser respeitado, você tem que respeitar também. E isso foi um pouco difícil para mim nesse sentido, porque respeitar uma mulher geniosa, que fazia as coisas sozinha, que não precisava de ninguém, e que batia de frente, e que ia buscar o que queria, isso foi complicado de conseguir. É porque as pessoas te vê hoje, assim, andando, principalmente hoje no Grupo Innovation, pensa que tudo na sua vida foi fácil. Não, que eu olho ali, tá liderando, tá... É uma pergunta boa, porque para as pessoas entenderem que aonde você está hoje, você passou por um Não, processo gente. enorme. Não, quantas vezes eu voltei chorando, estrada fora, eu não sabia se chovia mais fora do carro dentro, entendeu? Porque eu viajava sozinha, mas sozinha mesmo. Eu punha 10 cachorros no carro, pegava o carro, trafique, pegava e ia embora, ia pra Exposição no Sul, ia pra Isso é amor. Entendeu? É, Eu e- ia, e assim, às vezes eu chegava lá e perdia pra cachorro que eu não podia perder de jeito nenhum. Por causa de política, por causa de seja lá o Quando que você não for. fala política, Amiguinho do juiz, juiz amiguinho do outro. Vamos trocar polêmica. favor. juízes sejam meus amigos, por favor. Deixa eu aproveitar, eu sei que quem faz a entrevista é o Igor, mas Não, tem não, tá. uma pergunta, até principalmente nesse momento que a gente vem vivendo de empoderamento feminino, né? Hoje a gente sabe que as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço aí em todos os mercados, mas como era ser mulher na sinofilia? Tinha algum tipo de dificuldade? Tinha, preconceito, tem ainda. preconceito, Não, tem ainda, ainda tem? ainda tem, Ainda? mas tinha muito, eram poucas as mulheres e assim, poucas as mulheres, eu acho que eu era a única mulher durante algum tempo que era a mulher, entendeu? Porque as outras mulheres eram esposas de handler, entendeu? E eu não, eu era a handler. Então tinha isso, a maioria eram homens É. e as mulheres que tinham era a que ajudava, auxiliava os maridos, mas que, não que tinha... estavam junto com ele. Então eu era a única sozinha que batia de frente, que estava lá, que aprendia, que ferrava, que, nossa senhora, hoje eu olho algumas coisas e falo, meu Deus do céu, se eu tivesse internet na época para ver, né? Trocou o marido pelo cachorro?
Trocou o marido pelo cachorro, trocou o namorado pelo cachorro, trocou um monte de coisa pelos cachorros. Até hoje entendeu? troca um monte de coisa pelos cachorros? Troca. E aí a gente, assim, foi muito difícil conquistar o meu espaço. Mas hoje, graças a Deus, eu sou muito grata a tudo que eu passei, fui muito ajudada por muita gente. Muita gente quis puxar meu tapete, quis, mas não conseguiu. Porque quando a gente faz as coisas com honestidade, não tem rabo preso para ser puxado, entendeu? Isso é importante. Então, eu nunca ganhei Best in Show porque eu era amiga de juiz, muito pelo contrário, eu já perdi Best in Show porque eu era amiga. E o cara falou, você se perde ou não, a amizade vai continuar a mesma e eu não preciso fazer política com você. Eu já deixei de ser convidada para julgar porque as pessoas sabiam que eu não ia aceitar ser manipulada. Entendeu? E então, assim, eu fui perseguida por não me deixar manipular. E esse jeitinho que eu sou bonzinha, assim, meiguinha que eu sei. Você me deu um gancho aí. Você me deu um gancho, Às vezes. uma pergunta. Você tem ideia de quantos Best Show mais ou menos você ganhou? Não, nunca contei. Nunca? Você é muitos, né? Tipo, muito. A única coisa que eu sei na minha vida de estatística é quantas vezes o Ceni, um Schnauzer preto e prata que eu tive, ganhou, quantas vezes ele entrou em pista e quantas vezes ele ganhou, porque a Case Companhia fez esse levantamento durante um ano, então eu sei, ele participou de 100 exposições e ele ganhou 99 raças. 99. Só. É a única estatística que eu tenho na minha vida. E essa pergunta, perdeu pra quem e por quê? Ah, não, cara. Melhor não. Essa eu não vou responder. É melhor não. Isso, tô gostando de todo bem mais isso. Ô, Vânia, e hoje você se encontra no ramo de sonofilia? Você não expõe mais, né? Por enquanto. Eita, tem uma novidade então aí? É? Estamos preparando. Spoiler. Opa, então, gente, é a primeira mão. Porém, a senhora já tá julgando há muito tempo o campeonato de Diga-me. grooming. Qual é a diferença que a senhora vê do mundo sinófilo pro mundo de campeonato de tosa, grooming? Bom, Ela até respirou. eu respirei porque assim, os groomers são muito mais empolgados e muito mais estudiosos do que são os handlers. Muito mais. E do que são os juízes. Sério? Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Groomer, se você puser curso todo fim de semana, o cara tá lá todo fim de semana fazendo curso. Estica a camisa aí. Aí, tá vendo? Os handlers não querem saber, entendeu? Eles acham que eles já nasceram sabendo. Pegou a guia do cachorro, puxou, o cachorro andou, já sou profissional, põe uma gravata, um terninho, já tô lá dentro. Eles não lêem o padrão. Eles não leem o padrão, eles não conhecem a estrutura, eles não conhecem... Nossa, assim, é divertido, eu me divirto, né? Porque às vezes quando eu faço perguntas, assim, aleatórias para as pessoas, e as respostas são dignas de eu começar a escrever para colocar... Sabe aquelas perguntas de prova que vai pra Nossa, eu tinha um internet? pensamento Então, totalmente... totalmente ao contrário, né? sim, Porque sim. a gente vê... São poucos, claro que alguns, Sim, os mais claro. antigos principalmente, conhecem muito. Não vou te citar nome de quem conhece e de quem não conhece, isso é injusto, porque né? tem muitos, eu posso esquecer alguém. Sim. Tem muita gente que sabe muito, mas tem muita gente que se você for falar de padrão, passa batido. E principal, por exemplo, se eu estou apresentando fala uma raça. Yorkshire. Se eu estou apresentando Yorkshire, cachorro terceiro grupo. Ok, que antigamente não era, né? Antigamente era companhia, agora a FCI mudou para Terrier. Como é que eu vou saber se meu cachorro podia ganhar o grupo ou não? Se o cachorro que ganhou o grupo dele ou não é melhor se eu não sei o padrão das outras raças do grupo? A senhora falou dos juízes. O próprio criador, entendeu? O próprio criador. handler. Aí ele pede, ele sai falando, porque o rabo do cachorro tá não sei o quê. Tá certo o rabo do cachorro. É você que nunca leu o padrão e que não sabe que aquilo tá certo. Sai da pista falando, colocando defeitos em qualidades que o cachorro que ganhou dele só para falta de dizer que, conhecimento, entendeu? Por mas, falta né? de conhecimento ou até por maldade, para destruir o outro cachorro, para... Gente, É, a senhora me pra mim foi uma permite? novidade também. Eu pensava que era o oposto. Era... Não. É que Não, assim... eu sempre achei que o groomer é estudo demais. Eu sempre falo que eu sou um apaixonado pela profissão de vocês. Mas eu sempre, quando eu vou em exposição, eu vejo, né, aqueles handlers com aqueles cachorros maravilhosos que a gente não vê em qualquer lugar. Eu falo, esses caras devem estudar muito pra poder... Glamour, né? Não, Aquele glamour com aquele cachorro. Não, Eu mas acho que tem assim, suas exceções, né? Tem Tem muitas muito, exceções. sim, Tem muitas sim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte:
Não estou nem falando que todos os cursos que vocês fazem estão ensinando alguma coisa para vocês, entendeu? Mas a curiosidade de aprender dos groomers é muito grande, cresceu muito, assim. E se você chegar e falar, não, olha, gente, vou falar sobre tal assunto, vocês se interessam. Os handlers, eles têm uma barreira que é assim, eu não posso mostrar que eu sei menos do que você. Entendeu? Eu não posso, então eu tenho que fazer aquela imagem de que eu sei tudo. E muita gente, às vezes eles falam as coisas, eu calo a minha boca, porque eu também não vou bater de frente. Se quer aprender, vai pagar o meu curso. Se não quer, eu fico quieta, entendeu? Então, assim... Mas eu... O que acontece? As pessoas começaram a levar cachorro para mim. Vânia, o que você acha do meu cachorro? Posso levar para exposição? Não posso levar para exposição? Aí quando você fala o que tem o cachorro de bom e o que tem de ruim, a pessoa se ofende. Porque todo cachorro tem coisa boa e todo cachorro tem coisa ruim. E aí, então, acabava perdendo a amizade. Então, aí eu falava assim, ó, você quer que eu seja sincera ou você quer que eu seja amiga? Ah, não, eu quero... Aí eu cheguei à seguinte conclusão, você quer que eu faça uma súmula do seu cachorro? Eu faço, mas custa tanto. Entendeu? Aí parei de perder amigo. Né? Porque se é para julgar o cachorro, se é para falar... Inclusive porque eu trabalhei muito tempo com o criador fazendo avaliação de plantel. Eu chegava lá e falava, esse vai para exposição, esse não vai, esse é bom para criar, esse não é, esse tem que cruzar com esse, você não pode jamais cruzar este com este, entendeu? Por causa da genética, por causa de uma série de coisas, né? Eu sempre gostei muito disso. Então, eu era orientadora de criadores. Então, mas eu vejo nisso, assim, a disputa a rivalidade entre os handlers é muito grande, não tem... Maior do que a nossa? Muito maior. É diferente. Mata É ou diferente, morre? exato, porque vocês não disputam o mesmo cliente. E os handlers disputam. Entendi. Você Entendeu? disputa uma competição, né? E eles disputam um cliente, né? Entendeu? Então, assim, vamos dizer assim, dentro da sinofilia tem 100 clientes para ser distribuído entre 90 handlers, tá? Lá não, no caso da competição, cada um tem o seu cachorro para levar, é diferente. Então, a rivalidade é muito grande e se você piscar o olho, já tem alguém querendo pegar o teu cliente e levar para ele. Aproveitando esse gancho, eu vou voltar, na verdade, para a parte de competição. O que você pode dar de dica para nós competidores na hora que chega na competição, de se apresentar, não sei, a pessoa quer competir hoje, Vânia, o que eu preciso fazer para ser um competidor e o juiz... Não tô só falando da tosa, tô falando num contexto geral. O que eu posso fazer para tentar chamar a atenção do juiz ou me comportar melhor? Tá. Primeira coisa, ter um bom cachorro, né? Ter o seu cachorro. Quando você tem o seu cachorro, você sabe a qualidade, e se você estudou, qualidade e defeito do seu cachorro. Mas mesmo que você não tenha estudado, que você não saiba, você sabe como o cachorro vai se comportar. Tá? Então eu já vi muito groomer perder para o cachorro. Porque não deixa fazer a pata, porque não para quieto, porque fica rodando na mesa, você fica nervoso porque o cachorro não está parando. Então você já entrou na competição sem competir, né? Porque você vai ter que domar aquele cachorro que está em cima da mesa e você vai perder para o cachorro. Você não vai perder por falta de profissionalismo, por falta de técnica, não. Simplesmente porque o cachorro te derrubou. Então isso é uma coisa super importante. Segundo, se portar bem, ser educado... respeitar os seus amigos, não pegar material emprestado e não devolver, esse tipo de coisa assim, né, que é muito legal de você ter isso. Tenha o seu material, respeite quem tá lá, mesmo que o juiz, começa por aí, isso na sinofilia é a mesma coisa, quem vai julgar, tá? Aquela pessoa que está convidada para julgar tem conhecimento suficiente para julgar aquele trabalho específico? Tem, então eu vou. Ah, não tem, então eu não vou. Para que eu vou se é para passar nervoso? Então não vai. A não ser que você vá treinar, a não ser que você vá disposto a participar, a brincar. Como tem gente que vai, eu vou para tudo que é competição porque eu gosto. Então tá bom. É uma opção, né?
É como você ir assistir um monte de filme, é a tua diversão, teu hobby é ir pra competição. Então, ok. Agora, se você é estressado, como certas pessoas que a gente conhece aqui, e que quando perde fica nervoso, entendeu? Eu só fiquei uma vez, não vamos chegar nesse assunto. Eu já vi algum. Uma vez, eu só uma vez. Então, presta atenção, primeiro, né? Qual a competição que você vai, qual o juiz que vai te julgar. Não olhe para o seu cachorro, não olhe para o cachorro dos outros, não perca a concentração no que você está fazendo, porque às vezes você acha que você está atrasado no trabalho, que o outro está adiantado, mas aquele outro só fez o lado que você está olhando, falta fazer todo o outro lado, aí você se desconcentra, entendeu? Porque você fica afobado. Então, tudo isso você precisa ter consciência do trabalho que você vai fazer, ter o material para fazer aquele trabalho, chegar lá e se concentrar no seu cachorro. Porque se você fizer o seu melhor e você não ganhar, tá bom, porque pode ser que tenha gente que faça o melhor do que você, ou igual, ou por algum motivo. Agora, se você chegar lá e você não conseguir fazer o seu melhor, você perdeu para você mesmo ou você perdeu para o cachorro. Então, aí sim é uma coisa chata. Eu posso fazer observação também, Vânia? Vocês sabem que eu gosto de participar dos workshops, enfim, sempre quando possível eu estou participando. E uma coisa que eu ouço falar bastante nos treinamentos, até pegando o gancho da Vânia, é você conhecer o juiz. Né? Porque tem competidor que ele vai competir, ele não estuda o juiz que vai julgar ele. Então você não sabe que tipo de avaliação o juiz vai fazer a respeito do seu trabalho. Porque pode ser um juiz que tem um olhar de sinofilia, pode ser um juiz que tem um olhar de groomer, pode ser um juiz que tem os dois olhares, né? E muitas vezes você vai com um ponto de vista e o ponto de vista é relativo. O juiz que te julga, não é você que julga o seu próprio trabalho. Sim. Então se o juiz ele tem um olhar diferente para o seu cachorro, se você não conhece ele, você já tem grandes possibilidades de não ganhar. Sim, e também tem, assim, o juiz europeu olha os trimmings diferente dos juízes americanos. Exatamente. Né? Então você tem que saber, se você vai levar para um cara, um juiz americano, ou que segue a linha americana, você tem que seguir uma forma de trimming. Se você vai para um juiz que é europeu, você tem que seguir outra forma de trimming. E você sabe que a plateia também acaba sendo um pouco juiz, né? Eu já várias vezes... Olha que eu não sei nem tosar, não sei nem pegar uma tesoura. De vez em quando os groomers tentam brincar de me ensinar a pegar uma tesoura. Mas eu olho e falo assim, né? Às vezes eu comento com a Vânia ou com alguém que tá do lado e falo assim, não tá errado alguma coisa ali? Aí ela fala, tá errado. Mas a pessoa tá tão nervosa que ele que é o profissional ali, ele não consegue dar a volta no cachorro dele. Porque as pessoas também a gente vê erro porque a gente tá longe. E eles às vezes não têm... Não sai da mesa. Não sai da mesa, eles não param para olhar de longe. Então, às vezes eu olho, como já aconteceu há pouco tempo, e falei, não é o melhor trabalho da pessoa, entendeu? Não é o melhor trabalho. Tem isso também, né? Tem dia, tem... Entendeu? São uma série de fatores. E o público às vezes julga, mas o juiz que está com o pente na mão. Então, às vezes a gente vai lá e puxa um pelo que não podia estar, vê que não está exatamente simétrico. E quando a competição, em algumas raças, é muito acirrada, você tem que ver detalhes. Então, o público às vezes escolhe um e o juiz escolhe outro, por algum motivo que o público Só o juiz viu, né? Só o juiz viu. De acordo com o que o Thiago falou, aí eu te faço uma pergunta, sei que é difícil. Estou estudando a linha. Sigo o que eu estou estudando ou sigo o que de repente vou estudar o juiz do que o juiz gosta? Tá, primeiro você tem que ter... Primeiro você tem que ter a tua linha, tá? Então, se você não tiver a sua linha definida, você não consegue trabalhar o cachorro. Então, a partir do momento que você definiu a sua linha, a diferença do americano para o europeu não é tão grande assim. Né? Então, você vai trabalhar aquilo. Agora, se você não definiu o que você quer, você não vai conseguir fazer nem de um nem de outro. Entendi. Então, primeiro você tem que treinar o que você acha que é certo, ver fotografia, olhar, se criticar. O primeiro juiz, tanto de um cachorro de exposição quanto de um groomer, é quem está com ele na mão. Esse é o primeiro juiz. Por que eu faço essa pergunta? Um exemplo, a gente faz de German Clipping. Os americanos, eles gostam do cão mais slim. O europeu, um pouco mais pesado. Aí você imagina, vem o americano, vem o europeu. Você fica você fala, cara, e agora? Então, mas eu acho que é aí que entra, né? Você estuda aí você, aí você faz...
Aí você tem que fazer um cachorro mediano, entendeu? Ele não vai ser nem tão pesado e nem tão fino. Porque o cachorro que é fino demais, dependendo da raça, outro dia eu estava até falando com isso com outros juízes. Por exemplo, você pega um poodle gigante. Se você deixar ele muito fino, ele perde a função. Entendeu? Porque o cachorro sempre tem uma função. E o poodle gigante, apesar das pessoas falarem, é companhia, tá num grupo de companhia deve ser e tudo, mas ele, a princípio, não é um cachorro de companhia, ele é um cachorro de trabalho. Então você não pode deixar um cachorro super fino, porque ele não vai cumprir a função dele. E o trimming nada mais é do que você moldar a conformação física do cachorro. Né, aquilo que o cachorro devia ser. Então, quando você não presta atenção em encaixar a linha do peito com o antepeito, as patas, tudo isso tem que ser encaixado. Porque a conformação física do cachorro deveria estar no lugar. E se não está no lugar, é função do groomer disfarçar aquele erro do cachorro. Eu vou tosar de arma. Eu lembro ela postou no Facebook. Eu não sei o que tá acontecendo com o tosador, não coloca mais joelho no cachorro. Isso fica. Eu vou tosar, isso já vem na minha mente. Aí às vezes eu não coloco, eu falo, caraca, ela falou pra colocar joelho. Aí a gente dá aquele. Porque sabe o que aconteceu? Eu não sei da onde que veio a ideia do brasileiro que a angulação. Isso começou no bichon e acabou no poodle. A angulação é na traseira que você faz, na traseira da coxa. Não, a angulação do cachorro tá quando você lê o padrão, tá falando o joelho tem que ser de angulação moderada, o joelho tem que ser de angulação mais reta. Então você vê pelo joelho, você não vê pela traseira. Entendeu? E aí quando você faz angulação no joelho e deixa a frente reta, fica desproporcional o cachorro. Particularmente é a parte mais difícil que eu acho de fazer. Eu também. Que é esse joelho. Eu também, tenho muita dificuldade. Numa pata eu faço bem, na outra pata eu me entorto inteira. Muito difícil. Eu queria apimentar mais uma situação, mas não é polêmica, tá? É só para entender um pouquinho mais e até mesmo voltando ao assunto do handler, tá? Mas não como um juiz de competição, mas com a cabeça do handler. O que eles olham e o que eles verem a respeito dos grooms? Tá. Há muito tempo atrás, quando se falava em groomer, o groomer realmente não tinha. Quando a gente falava que era... Ai, desculpa, mas eu vou falar, né? Uhum. Que o groomer era lavador de bumbum de cachorro, é porque era isso que era mesmo, né? Era mesmo. Tá? Isso a gente está falando de 20 anos atrás. Sim, sim. Porque as pessoas não tinham conhecimento, era máquina, passava mais a máquina do que fazia trimming. Eram poucas pessoas que tinham conhecimento de trimming de fato. Uhum. E também os cachorros que chegavam no pet shop não tinham qualidade. Uhum. Né? Ainda hoje tem os liatsos da vida que eu não deixo passar para lá. Então, o que acontece? O handler não respeitava o groomer porque o groomer não se interessava, não sabia nada. Uhum. Né? Ele não sabia tosa, porque não se fazia tosa direito, não sabia o que era padrão, não sabia o que era nada. Aí, hoje, você vê os groomers sendo auxiliares de handler. Porque aí, o que acontece? Vocês viraram a mesa, vocês começaram a estudar, e vocês hoje têm mais qualidade, principalmente de acabamento, que o handler não tem tempo de fazer numa exposição. Isso que a senhora tá falando é verdade? Claro. Porque eu fui estudar, e a pessoa olhou pra mim e falou assim, mas aqui a gente liga mais pra linha, a gente não liga pra esse negócio de polimentinho de vocês, não. Exatamente. Bem assim. Então hoje eles mudaram, hoje eles conseguem ver de uma outra forma. Sim, hoje para qualquer handler que você chega e fala, olha, eu sou groomer e eu quero ser auxiliar, eu quero te ajudar no acampamento, eles abrem todas as portas. Uhum. Então hoje, muita gente, muito handler pede para mim, Vânia, tem algum groomer que pode me ajudar numa exposição, que não sei o quê? É que a exposição normalmente é sexta, sábado, domingo, ou sábado e domingo. Sábado vocês não podem. Né? Mas eles hoje valorizam demais o trabalho de vocês. Por quê? Porque vocês evoluíram muito mais do que eles. Uhum. Muito bom. E esse foi o nosso papo com a Vânia. Dava para conversar ainda mais umas 2-3 horas. Vai voltar aqui, a gente tem que falar principalmente dos campeonatos, que já fica aqui meu convite para Maísa Maísa e Natália, né? Maísa, Cláudia, enfim, Maísa e um monte de pessoas aí, porque a gente vai estar gravando aqui, pegando um pouquinho de antigamente, Sérgio também.
Então é isso, gente. Esse foi um papo maravilhoso com a Vânia. Vânia, deixe suas mídias sociais pra nós, por gentileza. Quero fazer um curso, quero me especializar. Por favor, fala pro nosso telespectador. No Instagram, né? Porque meu Facebook foi sumido. Então, o Instagram, @VâniaBrem. Brem é BREIM de Maria. Simples assim. Seu telefone? 11 9 Ixi. 8881 8270. E um abraço pro BRG Vet de Santa Catarina. Você que é de Santa Catarina, quer comprar os produtos da Pet Show, só entrar em contato, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau, gente. Tchau.